A Vida Intelectual, de Antonin Sertillanges. Capítulo 5, parte 3. Narração Beth Gravina. A ordem do espírito deve corresponder à ordem das coisas, e como o espírito só se instrui verdadeiramente pela investigação das casualidades, a ordem do espírito deve corresponder à ordem das causas. Portanto, existindo um ser primeiro e uma causa primeira, é lá que se completa e ilumina ultimamente o saber. Primeiramente como filósofo, por meio da razão, em seguida como teólogo, utilizando a luz que vem do alto, o homem de verdade deve centrar a sua investigação naquilo que é ponto de partida, regra e fim, a título primeiro naquilo que é tudo e para todos. Em toda espécie de objetos e disciplinas, só reina a ordem no momento em que os princípios, dispostos hierarquicamente até ao princípio primeiro, desempenham o papel de princípios, de chefes, como num exército, como numa casa ordenada, como num povo. Repudiamos hoje os primeiros princípios, mas por isso o saber desarticulou-se. Possuímos farrapos magníficos souroupés, não possuímos vestidos, possuímos excelentes capítulos, não temos livro completo, não temos Bíblia. As Bíblias do saber foram outrora as sumas. Faltam-nos hoje as sumas, e ninguém entre nós seria capaz de compor uma. Tudo é caótico. Mas se ainda é cedo para redigir uma suma coletiva, pelo menos cada homem que pensa e que deseja verdadeiramente saber pode tentar construir a sua suma pessoal, isto é, por ordem nos conhecimentos, invocando os princípios desta ordem, ou seja, filosofando e coroando a sua filosofia por uma teologia sumária mais profunda. Os sábios cristãos, desde o princípio até o fim do século XVII, foram todos teólogos, e os sábios, cristãos ou não, até o século XIX, foram todos filósofos. Depois o saber baixou, alastrou em superfície e perdeu em altura, e, portanto, também em profundidade, porque a terceira dimensão tem dois sentidos que se correspondem. Que o católico, cônscio desta aberração e das suas consequências, saiba fazer-lhes frente. Intelectual ou desejoso de o ser, aspire à intelectualidade completa em todas as suas dimensões. A teologia, no dizer do padre Gratry, inseriu na árvore da ciência um enxerto divino, graças ao qual esta árvore pode produzir frutos que não são os seus. Não se lhe tira a seiva, pelo contrário, dá-se-lhe um curso glorioso. Em razão deste novo impulso comunicado ao saber, deste apelo dos dados humanos a uma colaboração celeste, todos os conhecimentos são vivificados e todas as ciências alargadas. A unidade da fé dá ao trabalho intelectual o caráter de cooperação imensa. É a obra coletiva dos humanos unidos em Deus. Por isso, a ciência cristã, tal qual é, e muito mais ainda, quando se escrever a suma dos tempos modernos, ultrapassará em amplidão e inspiração os monumentos da antiguidade e do neopaganismo. As enciclopédias estarão para ela como Babel para as catedrais. Quem busca a verdade não tem o direito de ignorar tão rico tesouro. É de esperar que a próxima geração, carrilada por esta que tão notoriamente ultrapassa as precedentes, se aproxime muito naturalmente e sem respeito humano da ciência das ciências, do cântico dos cânticos do saber, da teologia inspiradora, e encontre nela a maturação e a elevação, o lirismo potente e calmo, expressão completa da vida do espírito.
Não custa penetrar no campo da teologia, nem o seu estudo exige muito tempo, a não ser, é claro, que se tome como objeto de especialidade. Dedicar-lhe 4 horas por semana durante 5 ou 6 anos é o suficiente. Depois só tereis de conservar o aprendido. Sobretudo, porém, não vos fieis em falsos mestres. Tomareis logo de entrada Santo Tomás de Aquino. Estudai a Suma, mas antes disso aprendereis os dogmas basilares da fé. Tende à mão o Catecismo do Concílio de Trento, esplêndido resumo da doutrina teológica. Possui plenamente este manual e continuai dia a dia em companhia de Santo Tomás, o desenvolvimento racional da ciência divina. A princípio, o texto parecer-vos-á seco e abstruso. Pouco a pouco, brilharão as luzes dominadoras. As primeiras dificuldades vencidas terão como recompensa novas vitórias. Aprendereis a língua da terra e, ao fim de algum tempo, circulais por lá, como em vossa casa, com a impressão de que residis numa sublime habitação. Estudai, é claro, em latim. As traduções da Suma, muitas vezes traiçoeiras, são sempre insuficientes. Quem se deixasse acobardar perante o esforço de aprender uma língua que um espírito ordinário consegue dominar em 2 meses, não mereceria que nos preocupássemos com a sua formação. Falamos para entusiastas. Se querem penetrar na adega, deem-se ao trabalho de procurar a chave dela. Ser-vos-ia útil alguma obra de introdução que vos fizesse pressentir o conteúdo de Santo Tomás e servisse de prelibação. Todavia, não pareis aí, tomai a mão que se vos estende para vos pôr em movimento. Por outro lado, um repetidor de espírito aberto e bem informado prestar-vos-ia valioso auxílio, diria até indispensável. Iniciar-vos-ia paulatinamente no vocabulário técnico do tomismo, poupar-vos-ia as hesitações e quiprocós, esclareceria um texto por outro texto, assinalaria as pistas e defenderia os passos dos princípios. No entanto, persuadido como estou do mal que fazem amigos inábeis, da desilusão e escândalo provocado por comentários estúpidos, recomendo-vos que prefirais a solidão ao concurso pouco inteligente. Esforçai-vos por quebrar a nós, magoareis as mãos, mas acabareis de a partir, então será o próprio Santo Tomás quem instrui o seu discípulo. Para esse fim, consultai cuidadosamente, a propósito de cada artigo, as passagens diferentes a que as edições costumam remeter. Consultai o Index Tertius, esse tesouro imperfeito, mas ainda assim tesouro. Comparai, estudai, de sorte que os documentos se completem e comentem mutuamente. E depois redigi o artigo estudado. Excelente ginástica que dá maleabilidade, amplidão e vigor ao espírito e o torna preciso, inimigo do sofisma e do pouco mais ou menos. E ao mesmo tempo o enriquece de noções claras, profundas, bem encadeadas, sempre ligadas aos princípios primeiros, constituindo, pela sua coadunação, uma forte síntese. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.